Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre círculo, circunferência e polígonos regulares. Circunferência é essa figura que você está visualizando aí na tela, na cor preta, né? Mas o conceito direitinho é o seguinte: circunferência é o conjunto de pontos do plano equidistante de um ponto fixo. Então, é essa figura aí agora na cor laranja. Se nós tomarmos aqui um ponto fixo da circunferência, do plano, que nós vamos chamar de centro da circunferência, todos esses pontos que estão equidistantes, a mesma distância desse ponto fixo, forma o que nós chamamos de circunferência. Então está aqui a circunferência na cor laranja. Já o círculo é a região do plano formada por esses pontos da circunferência e todos os outros pontos interiores à circunferência. Então está aqui o círculo e aqui a circunferência. E esse segmento aqui, que vai do centro da circunferência até um ponto da circunferência, é chamado de raio. Já o conceito de corda, o que vem a ser a corda é um segmento cujos extremos são pontos da circunferência. Então, se eu pegar dois pontos da circunferência e traçar esse segmento, eu tenho o que nós chamamos de corda. A maior corda que nós podemos traçar numa circunferência é aquela que passa pelo centro da circunferência. Essa corda tem um nome especial, ela é chamada de diâmetro. E veja que o diâmetro, ele vale o dobro do raio, porque o raio aqui vai do centro até um ponto da circunferência. Já o diâmetro, ele vai de um extremo ao outro da circunferência, passando pelo centro. Então, o diâmetro vale o dobro do raio. Já o conceito de arco de uma circunferência, se nós tomarmos aqui dois pontos da circunferência, pega um ponto aqui, outro aqui. Então, esse pedaço da circunferência, vamos dizer assim, né, forma um arco. Aliás, formam dois arcos, né? Quando eu pegar dois pontos aqui, eu tenho aqui na cor laranja um arco e o outro aqui na cor preta, né, forma um outro arco. Então, quando tomarmos dois pontos numa circunferência, essa circunferência fica dividida em duas regiões. Cada uma dessas regiões é chamada de arco. Já o segmento circular é a região, quando nós traçamos uma corda aqui, olha, o círculo fica dividido em duas regiões. Cada uma dessas regiões é chamada de segmento circular. Então tem aqui na cor laranja, ó, eu tenho um segmento circular, e aqui nessa parte em branco aqui é outra região chamada segmento circular. Se essa corda aqui passar pelo centro, no caso aqui nós temos o diâmetro, né? Se pegarmos o diâmetro aqui, o círculo fica dividido em duas regiões de mesma área, que é chamado de semicírculo. Então, semicírculo é cada uma das regiões em que o círculo fica dividido quando traçamos o diâmetro. Tá? Então, semicírculo é metade de um círculo. E já o setor circular, que é essa região aqui, ó, é a região que o círculo fica dividido, né, quando nós traçamos aqui, quando nós pegamos dois pontos da circunferência, traçamos o raio por esses dois pontos, ó. Então tem aqui um raio, aqui o outro raio, aí o círculo fica dividido em duas regiões. Cada uma dessas regiões é chamada de setor circular. Agora vamos pegar algumas medidas aqui que serão importantes para a gente. A primeira é a circunferência, né? O comprimento de uma circunferência. Como é que nós calculamos o comprimento de uma circunferência? Então, esse comprimento, ó, é dado por essa relação aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio. Se nós considerarmos o raio aqui como uma unidade de medida, então o comprimento vai ficar 2 vezes π vezes 1, que dá 2π. O π é aproximadamente 3,14 vezes 2,
vai dar aproximadamente 6,28. Já a medida do diâmetro, nós vimos que o diâmetro vale o dobro do raio. Ó. Veja lá. Então, se nós considerarmos o raio como 1, o diâmetro vai ser 2 vezes 1, que dá 2. Já a área de um semicírculo, nós vimos que a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. O semicírculo é metade do círculo. Então, a área é π R2 sobre 2. Considerando aqui o raio como 1, então vai ficar 1 ao quadrado é 1, vezes π dá π, vai ficar π sobre 2. 3,14 dividido por 2, 1,57 unidades de área aproximadamente. E já o setor circular, que também vai ser importante para a gente calcular essa área, tem duas maneiras de calcular o setor circular. Uma é essa relação que você está visualizando ali, ó. É o ângulo central vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Lembrando que nesse caso aqui, esse ângulo é dado em radiano. Né? Então, por exemplo, se esse ângulo for 30 graus, né, nós temos que transformar em radiano. Então, é 30 sobre 360, que dá 1/12, né, da circunferência. Então, seria 2π, que é 360, dividido por, 30, né, que seria o ângulo, dividido por 360. Mas isso aí é em radiano. E, por exemplo, isso aqui, vamos colocar aqui mais ou menos como 180 graus. Vamos ver se eu... Aqui é mais ou menos aqui. Aqui, mais ou menos 180 graus, né? 180 graus é π radiano. Então, esse ângulo aqui seria π, o raio é 1. π dividido π é 3,14, dividido por 2, dá aproximadamente 1,57. Agora, outra maneira, a maneira mais usada, é o seguinte: a gente faz uma proporção com a fórmula da área do círculo, que é πr2. Então, por exemplo, se esse ângulo é 30 graus, 30 graus é 30 sobre 360, quer dizer, é 1/12 da circunferência. Então, seria πr2 sobre 12. Já 60 graus, 60 sobre 360, vai dar 1/6, né? 1/6 da circunferência do círculo, né? Então, essa área aí seria πr2 sobre 6, e aí por diante. Ou uma regra de 3, se preferir, né? A πr2 é a área para 360 graus. Para 60 graus, x. E aí por diante. Ok? Então tá aí. Ainda com relação à circunferência e o círculo, né? Eu queria dizer o seguinte, ó. Esses dois ângulos aqui, o conceito do que vem a ser ângulo central e ângulo inscrito. Isso vai ser importante para a gente. Ângulo central é esse ângulo aqui, ó. É o CDB. É o ângulo cujo vértice coincide com o centro da circunferência. Então, esse ângulo aqui, que corresponde a esse arco aqui, ó, CB, é chamado de ângulo central. Já o ângulo inscrito é o CAB. No caso, o vértice do ângulo está sobre a circunferência. Tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo inscrito e esse aqui é o ângulo central. E existe uma relação entre esses dois ângulos, que é a seguinte, ó, esse ângulo inscrito aqui, ele vale a metade do ângulo central. Então, dá uma olhada aqui embaixo, deixa eu ver se eu coloco uma medida inteira aqui para facilitar para a gente. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Diminuir esse aqui. Vamos pegar aí, deixa eu ver, 50 graus se eu consigo aqui, peraí. Aqui, ó, 50 graus o CAB. E o CDB 100 graus. Então, CDB é o ângulo central, vale 100 graus. O ângulo inscrito, que é o CAB, ó, olha aqui, vale 50, a metade. Sempre assim, se alterar aqui, olha, não vai alterar, né? Porque o arco aqui continua sendo o mesmo.
Então as medidas não alteram. Agora, se eu mexer aqui no ângulo central, altera lá o inscrito. Ó. Veja que é sempre a metade. 59,56, a metade 29,78. Deixa eu ver se eu vou pôr no 30 aqui. Ó, 60 e 30. Um inscrito é a metade do ângulo central. E agora nós vamos ver os polígonos regulares. Tá? Então vamos lá. Ó. Os polígonos regulares são aqueles que têm os lados congruentes e os ângulos internos também congruentes. Então nós temos o triângulo equilátero, temos o quadrado, temos o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono e assim por diante. Mas nós vamos estudar aqui aqueles que são mais recorrentes em provas, né, que é o triângulo, que são o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono e o hexágono. Tá? Então, primeiramente, vamos ver os elementos que compõem esses polígonos regulares. Então, nós temos os lados são congruentes, os ângulos internos também são congruentes. O ângulo externo, vai ser importante nós determinarmos o ângulo externo desses polígonos, que através do ângulo externo nós calculamos o ângulo interno do polígono. O ângulo externo, a medida dele, a gente calcula da seguinte forma, é 360 dividido por n, onde n é o número de lados. Então, por exemplo, no caso aqui do triângulo equilátero, a gente já sabe que os ângulos internos valem 60 graus, e o externo, né, mais o interno, forma 180, eles são suplementares adjacentes. Então, o ângulo externo, deixa eu marcar aí daqui, ó. Então, 360 dividido por 3, né, porque o triângulo equilátero tem 3 lados, dá 120. Então, o externo mais o interno aqui forma 180 graus. Então, o interno aqui é 60. Né? No caso do quadrado, né, também já é fácil, né, a gente já sabe que num quadrado, vou diminuir aqui o quadrado, os ângulos internos valem 90 graus, né, cada um. Então o externo também é 90. Né, 360 dividido por 4 dá 90. Então o externo aqui é 90, o interno também é 90. Já no pentágono, vou diminuir. Opa. Nós temos, né, vamos voltar aqui, 360 dividido por 5, porque o pentágono tem 5 lados, é igual a 72 graus, é o ângulo externo. Então, o ângulo interno aqui, ó, vai ser 180 menos 72, que dá 108. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono, né, seria 108 vezes 5. Né, cada um vale 108 graus. No caso do hexágono, né, o ângulo externo vai ser 360 dividido por 6, vai dar 60 graus. E o ângulo interno vale 180 menos 60, 120 graus. Tá? Então, essa maneira de acharmos o ângulo interno de um polígono regular. Tá? No caso, por exemplo, do decágono regular, né, tem 10 lados, seria 360 dividido por 10, 36, seria o ângulo externo. O interno seria 180 menos 36, que daria 144. Bom, vamos voltar lá no triângulo equilátero, para ver as outras medidas, né, os outros elementos envolvendo o triângulo equilátero. Então, nós temos aqui o centro de um polígono regular. Esse centro do polígono regular coincide com o centro de uma circunferência inscrita a esse polígono ou circunscrita. Tá? Então, eu posso, num polígono regular, inscrever uma circunferência, veja aí, esse aí seria o centro, ou circunscrever uma circunferência. Então, esse ponto aqui é o centro da circunferência inscrita
e é o centro também da circunferência circunscrita. O segmento que vai do centro, desse centro aqui do polígono, até o lado oposto, essa distância aqui do centro até o lado oposto, é chamado de apótema. Então veja aí o apótema do triângulo equilátero, o apótema do quadrado, é o segmento, né, que tem extremos no centro aqui do polígono, e a outra extremidade é um ponto do lado oposto, né? É a distância do centro do polígono até um dos lados. No caso aqui do pentágono, vamos ver, vou diminuir aqui um pouco. Está aqui o apótema do pentágono e o apótema do hexágono. Então, essa é a distância do centro até o lado oposto, ok? Vamos voltar lá no triângulo. Então, estamos pegando aqui uns elementos, né? Reconhecendo aqui uns elementos dos polígonos regulares. O raio, né, da circunferência inscrita e o raio da circunferência circunscrita. Esse é o raio da circunferência circunscrita, do centro até a circunferência. E no caso da circunferência inscrita, o raio coincide com o apótema. Aqui, deixa eu pegar o raio aqui. Aliás, esse aqui, esse. No caso da circunferência inscrita, o raio é o apótema. Isso ocorre, né, no triângulo, também no quadrado. Ó. Veja que o raio do círculo coincide com o apótema. No pentágono também. Olha lá, o raio da circunferência inscrita coincide com o apótema. Mesma coisa no hexágono. Ok? Agora, o raio da circunferência circunscrita, então vamos ver, ó, no triângulo, esse é raio, aqui também é raio. No quadrado, o raio. No caso aqui do quadrado, só voltar aqui no triângulo para você perceber uma coisa. Esse raio aqui, olha, corresponde, se nós prolongarmos isso aqui, ó, ele, na verdade, esse ponto aqui, ele é o ponto, ele é um incentro, é o baricentro, o circuncentro e o ortocentro ao mesmo tempo, nos polígonos regulares, né? Lembrando que o incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita. Ele é também circuncentro, que é o centro de uma circunferência circunscrita, né? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, né? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Ele também é o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas, e é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, né? Então, o que acontece? Ó? Se eu prolongar esse raio aqui, ó, até aqui, eu vou ter aqui a altura do triângulo equilátero. Ou então, se você pegar aqui do ponto C para cá, ó, daqui até aqui é raio, isso tudo aqui é a altura do triângulo equilátero. E essa altura, e esse segmento que vai aqui do ponto C até o centro, ele vale 2/3 da altura, né? Porque isso aqui é o baricentro. Não sei se você lembra lá quando nós estudamos o baricentro, tem essa propriedade, né? Daqui, desse vértice aqui C até aqui é 2/3 da altura, e do centro aqui até o lado é 1/3 da altura. Isso quer dizer o seguinte, ó, dado a altura do triângulo equilátero, se nós temos a altura do triângulo equilátero, para achar o raio da circunferência, basta calcularmos 2/3 dessa altura. E para acharmos o apótema, basta achar 1/3 dessa altura. Já no quadrado, veja que o apótema é metade do lado. E o raio aqui, olha, da circunferência circunscrita, ele é metade da diagonal do quadrado. Então, para achar esse raio aqui da circunferência circunscrita no quadrado, a gente acha a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, né?
e divide por 2. Então, por exemplo, se o lado do quadrado é 4, a diagonal é 4 raiz de 2. Metade da diagonal, 2 raiz de 2, que é o raio. Tá? Aqui no pentágono, o raio está aqui, do círculo circunscrito. E no hexágono regular, o raio, ó, veja bem, o raio é o lado desse triângulo equilátero aqui. Tá? Então, se nós acharmos o lado desse triângulo equilátero, nós estamos achando também o raio da circunferência circunscrita. Tá? Então, voltando lá no triângulo, vamos ver mais alguns elementos aqui dos polígonos regulares. Então, a circunferência inscrita, a circunferência circunscrita. Vamos ver aqui o ângulo central. Ó. Esse é o ângulo central. Vale 120 graus, no caso do triângulo equilátero, né? Porque 360 dividido por 3, né? Nós podemos formar 3 triângulos aqui congruentes. Né? Se traçarmos aqui, ó, do centro aqui até o ponto C, então nós teremos aqui 3 ângulos congruentes aqui no centro. Então 360 dividido por 3, 120 cada um. Ou então, aqui vale 30 graus, né? Esse raio aqui é a bissetriz dos ângulos internos do triângulo equilátero. Então aqui é 30, do lado de cá é 30. Então a soma é 180, sobra 120 aqui para o ângulo central. No caso do quadrado, aqui é 90 graus, porque 45 e 45, aqui na base, né? Então sobra 90 graus aqui para o ângulo central do quadrado. No pentágono, esse ângulo central é 72 graus, seria 360 dividido por n, pelo número de lados, né? 360 dividido por 5 dá 72, que é o mesmo do ângulo externo aqui. Tá? E no caso do hexágono, 360 dividido por 6 dá 60, que é a medida desse ângulo central. Tá? Voltando lá no triângulo equilátero, nós temos mais o que? Olha, o ângulo interno, né? Nós já vimos, e o ângulo externo, 360 sobre n, a gente acha o ângulo externo. Então tá aí, ó, todas as medidas envolvendo os polígonos regulares. Então nós temos o apótema, nós temos a circunferência circunscrita, está aqui a circunferência inscrita, nós temos esse ângulo central, você obtém dividindo 360 pelo número de lados, o raio aqui da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita, né? O raio sempre coincide com o apótema, no caso da circunferência inscrita, e temos aqui o ângulo interno e o ângulo externo. Agora, o que vai ocorrer nos exercícios, nós vamos fazer vou dar alguns exemplos no próximo vídeo, é a gente inscrever uma circunferência num desses polígonos regulares, né? Inscrever ou circunscrever, e acharmos um desses elementos, né? O apótema, o raio, a área ou o perímetro do círculo, lado do quadrado, lado do triângulo equilátero, do pentágono, do hexágono e assim por diante. O fato é o seguinte: esses 3 elementos aqui, ó, eles são importantes para resolver um problema envolvendo polígonos regulares, né, inscrito ou circunscrito numa circunferência. É o caso do apótema, o raio, o ângulo interno e externo e o lado, né, dessas figuras. Então é importante você guardar o seguinte: a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Outra coisa importante você guardar para você resolver com mais rapidez um problema envolvendo esses polígonos regulares: a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tá? E também vai ser importante para a gente, no caso aqui do triângulo equilátero, lembrar
que esse segmento aqui que vai do centro até o vértice, ele vale 2/3 da altura. E do centro até o lado oposto, 1/3 da altura. Isso aí vai ajudar demais na hora de resolvermos os problemas envolvendo inscrição e circunscrição de uma circunferência num polígono regular. Ok? Então tá aí, tá dado o meu recado. Agora no próximo vídeo nós vamos resolver algumas questões. Um abraço e até lá.